Olá, meus amores, meus queridos alunos da cidade Feira de Santana, né? Com uma enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal. Nós já tivemos o nosso primeiro momento, nós estamos no nosso segundo momento. Eu espero que vocês já tenham descansado um pouquinho, já tenham almoçado, né? Quem estava com fome aí, feito um lanchinho também, tomado água e ido ao banheiro. Espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth, nós teremos aulas de matemática e ciências da natureza. Nós vamos falar aí sobre a floresta amazônica, né? Sobre o bioma Amazônia, certo? A gente vai continuar a falar sobre eles. E para a gente iniciar a nossa aula, nós que vamos analisar aqui alguns mitos e algumas verdades aí sobre a Amazônia, a gente vai iniciar com um vídeo onde Caio Fábio vai falar, né, que ele que é um amazonense, ele vai falar sobre a importância aí da Amazônia. Algo que a gente já estudou já em nossa aula anterior, né, de matemática e ciências da natureza, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje, certo? Então, vamos assistir ao vídeo? A demonstração do significado da Amazônia para o Brasil e para a América do Sul é inquestionável. E a importância do equilíbrio dela no significado do clima planetário também é inquestionável. Agora, para além disso, ela é o maior banco de biodiversidade da Terra, incomparável. Lá estão as maiores reservas dos remédios que podem nos curar, das microcriaturas que podem nos ensinar milhões de sabedorias e de ciências. Lá estão raízes que escondem até o dia de hoje verdadeiros milagres que nós precisamos aprender. Lá estão as criaturas que muitas delas, milhares delas, nunca foram nem catalogadas por nenhum catálogo científico da Terra. Em outras palavras, aquilo é um tesouro infinitamente maior do que o pré-sal, do que isso tudo que você mede por valor monetário e que é esgotável. Daqui a poucos anos já é ultrapassado. Nós estamos começando a explorar algo que o mundo avançado quer descartar. Vai acabar, porque tem prazo para ser usado, e pode haver até o prazo para ser proibido, para ser banido dentro de alguns 15 anos, eventualmente. E na Amazônia, os valores não têm nenhum significado comparável, são de natureza imponderável. O que está ali não tem nada a ver, agronegócio passa a ser bullying de menino, perto da riqueza que se está destruindo. É como quem destrói algo de um valor incomensurável. É como na UTI você destruir um aparelho de oxigenação do paciente ou de alimentação intravenosa do paciente, seja como seja, mantendo-o vivo, porque você precisa desligar um pouco a tomada para checar as coisas no seu laptop. A loucura que nós estamos fazendo é, sem exagero, semelhante a uma idiotice dessa. A gente está deixando algo que carrega o significado da vida, e não só de uma vida individual, mas da vida planetária. E para não ser a planetária, já que brasileiro hoje em dia não se interessa por nada que não seja Brasil, brasileira, sul-americana, a gente vai lá e desliga essa tomada porque a gente está precisando ligar um laptop para jogar um game virtual de matar pessoas lá na Casa do Carvalho. É uma loucura o que está acontecendo e só Jesus na causa
para nos salvar dessa insanidade. Jesus, é contigo mesmo que contamos, é com a tua sabedoria e é com a tua intervenção, e são com os teus anjos de proteção da natureza que tu criaste. Eu peço que tu manifestes. Aí vocês puderam, né, ouvir um pouquinho alguém que é de lá, né, da Amazônia, que vive aí neste bioma aí, falando um pouquinho aí sobre a importância da Amazônia, né? E quando a gente pega aí a floresta amazônica, né, que está presente aí no bioma, uma vez que a gente já viu lá que ela representa 1/3 das florestas tropicais do mundo e que desempenha um papel que é imprescindível aí na manutenção de serviços ecológicos. Que serviços são esses, Pro? Por exemplo, garantir a qualidade do solo, dos estoques de água doce, né? Uma vez que apresenta 20% do estoque de água doce do mundo, vai estar aí na Amazônia, certo? E, além disso, também proteger a biodiversidade, né? A floresta amazônica, ela é muito importante para que a gente possa impedir o avanço das mudanças climáticas, uma vez que ela participa aí dos ciclos de chuvas, né? Como assim, Pro? Como eu disse para vocês, as plantas, elas transpiram e, ao transpirar, elas eliminam aí no ar gotículas de água, que vai fazer com que o ar ele fique úmido, né? Essas gotículas, elas vão subir, vão se condensar e vão voltar à terra aí através de chuvas. Então, a floresta amazônica, ela também vai ajudar aí a regular o clima dos países como a Argentina, como o Uruguai e como o nosso próprio Brasil, né? Além disso, ela também é abrigo da maior biodiversidade do planeta, né, em plantas, no caso da flora, da fauna, né, micro-organismos que vão, nesse caso, compreendem aí cerca de 30 milhões de espécies de animais, sendo que 40% de toda a América do Sul vai estar aí presente neste bioma, certo? Mas e por que essas florestas, né, tropicais, no caso aí da Amazônia, ela é tão importante aí para a gente? Já disse inicialmente, né? Ela vai ajudar aí a conter a velocidade das mudanças climáticas. Dentro dessas florestas aí, nós também, além, né, das florestas, nós temos aí também, dentro do bioma, a maior bacia hidrográfica do mundo também, né? 20% de água doce vai estar presente aí em rios da Amazônia, né? Então, só a partir disso aí dá para vocês entenderem a importância aí dessa floresta. Além disso, também a produção de oxigênio, né, que é realizada aí através das plantas, a absorção do dióxido de carbono, do gás carbônico, que é o gás sujo, impuro, né, que aumenta aí o efeito estufa e pode ser prejudicial para a gente. Olha só como a Amazônia é importante. E hoje nós vamos estudar aí alguns mitos e verdades, né, sobre a Amazônia. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide, né, do dia, para que a gente possa dar continuidade aí a essa aula, certo? Vamos lá. Aqui nós vamos estudar, como eu disse para vocês, verdades e mentiras sobre a Amazônia. Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o desmatamento. O que é um desmatamento? Desmatamento florestal aí pode ser chamado também de desflorestação, né? Que é a retirada de árvores, né? Que vão compor aí a nossa floresta. Ou pode ser chamado também de desflorestamento. Podemos dizer, segundo o dicionário, que desmatamento é o ato que consiste na retirada do mato, né, das árvores, das plantas ali, ou seja, a retirada total ou parcial das árvores, florestas e demais vegetações de uma determinada região. Isso é desmatamento. O desmatamento ele pode ser prejudicial, ele é sim prejudicial. Ele está retirando ali a mata, né, nativa dali, está retirando as árvores, essas árvores que vão participar aí no controle do clima, né? Essas árvores que servem de abrigo ali
para animais, essas árvores ali também que fornecem alimentos também para os animais, né? Essas árvores que atuam também na produção do oxigênio. Olha como o desmatamento ele pode ser prejudicial, né? E assim, o desmatamento ele impacta a biodiversidade, que é essa diversidade de vida, de forma devastadora e vai intensificar aí o efeito estufa. Como eu disse para vocês, o efeito estufa ele é importante, ele é necessário, porém, se aumentar-se demais o efeito estufa, aí sim ele pode ser muito prejudicial. Por quê? Porque vai haver a maior incidência, né, dos raios solares, a quantidade de doenças de pele, como por exemplo o câncer de pele vai aumentar, né? Nós também vamos aí aumentar a temperatura do planeta, que pode fazer com que ocorra o derretimento das calotas polares, além também de trazer problemas para animais, né? Animais que podem ser extintos aí devido à mudança climática e também problemas de saúde para a gente, além de problemas de pele, problemas como, por exemplo, do coração, né? Um infarto e tal, estão relacionados aí também com a temperatura. Então, não é legal o aumento do efeito estufa. O efeito estufa é importante, é necessário, deve haver, porque é necessário que a Terra ela retenha algum tipo de calor para que não congele, né? Porém, em grande quantidade, pode ser muito prejudicial, pode ter um impacto muito grande à nossa biodiversidade. E aí eu trouxe para vocês uma imagem para representar aí o efeito estufa, como é que acontece, né? Então, nós temos aqui uma camada, né? Vamos analisar esse vidro da estufa aí como se fosse a nossa camada de ozônio, que é uma camada de ar que vai proteger aí a Terra, a presença do ozônio, né? De um gás aí que vai filtrar este calor, certo? As radiações solares aí. Então, esse vidro aí é como se fosse essa camada, certo? Ali, através do vidro, vai haver a entrada do calor, porém o vidro ele vai dificultar aí a saída, certo? A saída aí do calor. E quem é que faz isso? Quem é que faz, no caso, na nossa camada, né, aí de ar da Terra? Quem é que faz com que esse calor não saia? É o gás carbônico. O gás carbônico presente ali, o dióxido de carbono presente ali, ele faz com que o calor permaneça na Terra, certo? Só que em grande quantidade, ele não vai deixar sair um pouco de calor. Então, muito calor vai ficar retido. Por isso que há o aumento do efeito estufa. Então, vamos analisar aqui essa imagem. O vidro da estufa permite a passagem da energia solar, mas não permite a saída do calor. Então, a entrada da energia solar aqui, né, vai permitir que entre sim, e parte dos raios solares vai ser refletido, né? Ou seja, ele vai sair, parte, certo? A energia solar que permanecer lá aquece o interior da estufa, o calor fica aprisionado ali na estufa, fica ali dentro. É isso que é o efeito estufa. É esse calor que é retido na Terra devido à presença do dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Se esse gás ele aumenta, mais calor vai ficar retido e aí pode ser prejudicial. O gás é importante, o calor é importante que fique mantido aqui, porém em grande quantidade, tudo em excesso faz mal, né? Então, se permanece muito calor aqui, pode também ser prejudicial. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois, além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete também o desequilíbrio do planeta e seus diversos elementos. Por quê? Porque vai afetar ecossistemas, né? O que é ecossistema, gente? É a relação ali entre seres vivos e não vivos, certo? Então, vai afetar aí também esses ecossistemas e, consequentemente, também a economia e a sociedade de forma geral. No Brasil, há uma grande preocupação quanto ao desmatamento na Amazônia, que bateu recordes aí em 2019, 2020, desceu um pouquinho, mas ainda está muito grande, né, essa questão do desmatamento, e a gente pode fazer essa análise aí a partir deste gráfico, né, o gráfico de linhas. Lembra aí que a gente estudou em matemática?
Então, nós temos aqui de azul o ano de 2015 a 2016, né? Como estava o desmatamento aí. Aqui do lado a gente tem a área em quilômetros quadrados, certo? De laranja, 2016 a 2020, que a gente pode estar analisando, vocês podem observar. Nem precisa a gente focar nos números, só pela imagem. O legal do gráfico é isso, que ele permite que a gente tenha uma compreensão maior aí, né? Por se tratar de uma imagem, né? Pictórica aí. Então, através das cores, dá para a gente fazer uma análise. Aí a gente pode ver que de 2016 a 2017 caiu um pouquinho, né? E quando foi lá em 2017 a 2018, subiu mais um pouquinho, que é esse que está representado pela cor verde. Em 2018 e 2019, olha só o quanto aumentou, né? Nós temos aí quase 2.400, né? Quase, né? Aproximadamente. Nós mais ou menos aí 2.300 quilômetros quadrados de área desmatada. E de 2019 a 2020 já desceu um pouquinho aí, né? A gente pode ver aqui através do gráfico, vai ser aproximadamente aí 1.600 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. Diminuiu, mas ainda continua, né, uma grande quantidade aí, né? E isso é muito preocupante, né, esse desmatamento, justamente porque vocês viram aí o quão importante é a Amazônia. E aqui nós temos outros gráficos, né, que vocês também podem estar visualizando aí. Nós temos a fonte aqui, Terra Brasilis, né, onde vai estar presente este gráfico, que também vai demonstrar aí as áreas por anos, né, as áreas que foram desmatadas aí. 2019, 2020, já no final, houve um acréscimo aí de área desmatada. A gente viu lá que a pesquisa até julho, né, deu uma baixadinha. Aqui nós já temos o ano referência de agosto, julho, e houve aí um acréscimo aí de 2019 a 2020 também, certo? E aqui nós temos o gráfico, esse primeiro aqui é o gráfico de coluna, e nós temos aí um gráfico de setores, né, que também vai demonstrar aí a questão do desmatamento, só que neste caso por estado, certo? Onde nós temos aqui as siglas dos estados e eles vão estar indicados aí no gráfico por cores. Por exemplo, a Amazônia lá, o Amazonas, né, perdão, o Amazonas Estado, a gente tem aqui uma cor rosinha, né? Lembrando aí um pouquinho do salmão, 4.890 quilômetros quadrados aí de área desmatada, né? E nós temos também aí os dados referentes aí a outros estados, como o Acre, a Amapá, nós temos aí Mato Grosso, né? Nós temos o Pará, Roraima, Tocantins e outros estados aí presentes aí neste gráfico. Só para vocês terem uma noção de como está o desmatamento aí nessa região da Amazônia, né? Onde está presente aí o bioma Amazônia. Número de alertas de desmatamento na Amazônia é o segundo pior em 5 anos, apontam aí os dados do INPE, que foi o que a gente viu lá, onde houve um acréscimo aí de 2019 a 2020, e o mês de dezembro foi o que houve o maior aumento em relação ao ano de 2019, com 14%. E aqui nós temos um quadro que vai apontar o desmatamento na Amazônia nos últimos 5 anos, né? Aqui em forma de tabela, onde 2019 foi o ano em que houve a maior quantidade aí de área desmatada por quilômetros quadrados, né? 9.178. 2020 cai um pouquinho para 8.426, mas ainda está aí uma grande quantidade, né, de área desmatada. Esse gráfico aí foi retirado da fonte do INEP, certo? Como fonte. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de gráficos de barras, onde nós vamos apresentar esses dados também, mas aí em relação à perda de floresta em alguns países, e o Brasil aí se encontra em primeiro lugar em relação
a perda de floresta primária em 2019. Olha só como é preocupante, né, essa relação do homem com a natureza que está acontecendo de forma tão desrespeitosa, né, onde o desmatamento está tão presente aí, a retirada de árvores, destruição de florestas, né, no nosso país. E aqui eu trouxe para vocês 10 verdades sobre o desmatamento. Nós vamos conhecer aí verdades, o que é verdade, o que é mentira em relação aí à floresta amazônica, né, ou ao bioma Amazônia, certo? Um mito. O monitoramento do desmatamento na floresta, né, na Amazônia, ou que é o bioma, ou na floresta amazônica, que está dentro aí do nosso bioma, é manipulado. Será que é manipulado? Os dados são mentirosos, são inverdades? Será? Não, né? Na verdade, o monitoramento do desmatamento da Amazônia é considerado o melhor do mundo e seu modelo é copiado em vários países. Então, se trata aí de um mito, não é manipulado. É um modelo a ser seguido e está sendo copiado aí por vários países. Um mito. A floresta amazônica se recupera facilmente depois de desmatada. Não é verdade, né, gente? Vocês que já vem estudando aí, né? A gente que vem estudando aí sobre a questão do desmatamento, né? Do quanto que essa floresta, para ela se recuperar, demora, né? Vocês já claramente podem perceber que se trata de um mito. Na verdade, as florestas primárias são insubstituíveis e o que deveríamos fazer é parar o desmatamento e as queimadas em todas as florestas. Até porque, quando a gente fala sobre o reflorestamento, né? Vamos reflorestar áreas desmatadas. Essas áreas desmatadas, quando a gente fala sobre reflorestamento, não se trata de plantar qualquer espécie ali naquele local. Reflorestamento, para que haja o reflorestamento, nós temos que pegar mudas, né, nativas do local. Então, não é eu utilizar plantas diferentes. Por exemplo, se ali tinha pau-brasil, eu chegar lá e plantar a andiroba. Não, não é isso. Eu tenho que plantar a mesma espécie que foi retirada. Eu tenho que utilizar plantas nativas, certo? Aí sim, nós estaríamos fazendo reflorestamento. Mas o reflorestamento não acontece de um dia para o outro, então leva-se muito tempo, né? Então, essas árvores primárias, elas são insubstituíveis, né? E aí o que a gente poderia fazer é parar de desmatar e queimar essas florestas, né? Mito. A madeira é o principal valor da floresta amazônica. Ela só é importante por causa da madeira, né? A extração de madeira, né? Para o nosso próprio telhado, a madeira do telhado, móveis, né? Que são utilizados aí, tem como matéria-prima a madeira. Então, o principal valor da floresta amazônica é a madeira. É verdade? Não. Se trata de um mito, até porque nós já estudamos aí a importância da Amazônia, né? Os serviços ambientais prestados pela floresta amazônica, né? Neste caso, são de grande valor aí da Amazônia. A gente viu que as plantas elas produzem o oxigênio para a gente, né? Elas vão captar, vão retirar aí uma quantidade de dióxido de carbono para evitar o efeito estufa. Essas plantas elas servem de abrigo aí para os animais, são utilizadas para a produção de medicamentos, são retirados também fontes alimentares ali para animais e para a gente também, né? E dentre várias outras coisas aí que essa floresta ela pode trazer para a gente, né? Além da rica biodiversidade, não só de flora, mas também de fauna. Mito. O ponto de não retorno, ou seja, recuperação da Amazônia, não existe. Ou seja, ela sempre se recupera, ela sempre vai se recuperar. A gente não precisa ficar preocupado, porque ela se recupera. Isso é verdade? Não. Isso é um mito. O ponto de não retorno pode chegar entre 15 e 30 anos, certo? Dela não retornar aí. Então, é muito grave aí essa questão do desmatamento, né? Um mito, mais um mito, né? É natural a Amazônia pegar fogo todo ano, é normal. Direto no jornal aí,
apresenta aí questões, tá pegando fogo na Amazônia. Não precisa se preocupar, é normal ela pegar fogo. Isso é verdade? Não, é um mito. Na verdade, os incêndios na Amazônia não são naturais, não são normais. Apesar de, infelizmente, terem se tornado rotineiros, né? Comuns que a gente, ou comuns entre aspas, porque não é comum, mas é algo que acontece sempre, né? Já que ano após ano, no período de seca, mais ou menos aí entre julho e outubro, a gente vê o fogo se alastrar pela floresta, mas não é algo comum, né? E isso acontece principalmente devido à ação aí do homem. Mito. Os locais de maior diversidade em todo o mundo são os ambientes cultivados pelo homem. Olha, onde tem a maior biodiversidade são os ambientes que são cultivados pelo homem, onde o homem mexe ali. Então, tem uma rica biodiversidade, é verdade? Não, né? A gente já dá para analisar aí de cara que se trata de um mito. A destruição da floresta para a implantação de um sistema agrícola, que no caso seria a agricultura, que é utilizada aí para plantações, certo? Ocasiona grande perda da nossa biodiversidade. Isso porque a gente está destruindo o habitat natural dos animais, certo? E aí eles vão precisar se deslocarem para outros locais, muitas vezes eles não conseguem se adaptar e acabam aí morrendo, certo? Então a gente está destruindo aí o habitat natural dos animais. Outro mito: o manejo florestal sustentável promove a concentração de renda e a exclusão social. Isso é verdade, gente? A gente manejar ali a floresta de forma sustentável vai fazer com que há uma concentração de renda para uma única pessoa, vamos dizer assim, poucas pessoas e outras serem excluídas socialmente? Não, né? Na verdade, a exploração dos recursos florestais de forma sustentável, na maioria das vezes, pelas populações tradicionais, é um fator muito importante para a geração de renda local e também para a promoção do desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? É retirar da natureza apenas o essencial, que eu preciso, né, para poder sobreviver, para me sustentar, certo? De forma que eu não agrida aí o meio ambiente. Outro mito: tem muita terra para pouco índio. Olha só, são poucos os índios, então vamos reduzir aí a quantidade. Índio nem planta, né? Para que a gente vai dar terra para índio? Isso é um mito, gente. Na verdade, os povos indígenas possuem o direito ao uso da terra, mas elas continuam sendo o bem da União. Esse direito ele é originário, que quer dizer que é um direito anterior à existência do próprio Estado brasileiro. Isso porque a gente já viu lá em história, né? Quando os portugueses vieram para o Brasil, nós já tínhamos populações indígenas aqui. Então, quem estavam aqui nessas terras eram eles, né? Então, na verdade, se a gente for olhar bem pela questão aí do direito originário, né? Eles são os donos da terra. A gente que acabou por tomar aí um pouquinho dessa terra, um pouquinho não, né? Uma grande parte aí dessa terra. Em bom português, os povos já estavam aqui bem antes do Brasil existir. Outro mito: os vegetarianos são os principais culpados pelo desmatamento por causa da soja que eles consomem. Isso é verdade? Não, isso é um mito, até porque a maior parte da produção de soja, né, 90% da produção de soja é utilizado para a ração animal. Então, você que é carnívoro, você também está contribuindo, né? Essa soja é mais utilizada para alimentar o animal que a gente come do que os próprios vegetarianos, né? Outro mito: o desmatamento não tem nada a ver com as mudanças climáticas. São só os combustíveis fósseis que causam esse problema. A gente já viu, né? Nem precisa a gente falar aqui sobre o quão é importante aí a Amazônia para a manutenção do clima do planeta. A gente já falou muito sobre isso. Pois é, a nossa aula ela vai se encerrando por aqui. Pegue o seu percurso pedagógico, realize suas atividades com capricho, certo? Com muito cuidado, com muito zelo, que deverão ser entregues às escolas de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.